Olá, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo, no qual eu vou fazer uma resenha de um livro que eu julgo pessoalmente que todo professor deveria ler, tá? Um livro que eu li quando estava começando a dar aula, tá? Era por volta de 2010, 2011, 2012, estava nos meus primeiros anos de docência, e me ajudou muito, 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 tá? Então é o livro, o título original é Treat Like a Champion, e que traduziram para o português como aula nota 10, tá? A minha versão, ele é 1.0, primeira edição aí traduzida pela Fundação Lehman, mas já tem versões mais atuais com a 2.0, 3.0, né, que basicamente adicionam mais conteúdo ao livro. Então, basicamente assim, esse livro não trata de uma teoria de ensino, aprendizagem, tá? Mas ele vai focar na parte que a gente pode dizer de arte da docência, tá? Então, ele até comenta que a docência tem um quê de arte. O que eu quero dizer com isso? Que não é simplesmente dominar uma teoria, dominar um conhecimento, saber como é que se dá a teoria, o ensino-aprendizagem, um processo, o contato do aluno com a teoria pura, com a sociedade, com o ambiente, como é que ele se desenvolve, tá? Esse livro não trata disso. Não trata de teoria de ensino-aprendizagem, tá? Então, trata de um conjunto de técnicas observadas, tá? Que podem auxiliar, né? Que foram observadas no conjunto dos melhores professores do estado de Nova York, tá? Desse contexto social. E o que eles fazem que faz com que eles sejam bons, tá? Então, esse livro reúne esse conjunto de técnicas. Nessa versão aqui, aula nota 10, 1.0, a gente tem 49 técnicas. A 2.0 tem mais técnicas, a 3.0 já está com mais de 70, tá? Então, mas eu imagino que naturalmente o espírito geral do livro deve ser o mesmo, tudo bem? Então, que técnicas são essas que auxiliam esses professores, tá, do estado de Nova York, os melhores professores desse estado, a obterem bons resultados, tá? Não são exatamente das melhores escolas, tá? Mas é de um conjunto de escolas da... O autor Doug Lemov, né? Então ele tem experiência supervisionando várias escolas, né? Uncommon Schools, também a Chapter Schools, né? Que são parcerias público-privadas, assumidamente, né? Dos Estados Unidos, que vão em escolas de periferia e passam a administrar as escolas públicas, tá? Então, não necessariamente esses melhores resultados, né, necessariamente passam por ter alunos mais ricos, alunos com famílias mais estruturadas, enfim. Né? Então, ele realmente ele passa, inclusive, para essa questão de ele discute essa questão de você ter expectativas altas sobre seus alunos, né? Então, e na minha opinião, são técnicas muito úteis, tá? Que você pode usar, né? Adaptando à sua realidade, desde de escolas, de ensino fundamental, ensino médio e até ensino superior. Então, realmente, uma coisa que eu vejo como professor universitário é que poucos professores têm formação, habilidade ou instinto, né? De lidar com grandes turmas, né? E com poucas técnicas, né? Com poucas ajudas, tá? Você pode ter grandes resultados. Você pode melhorar os resultados de como lidar com uma sala de aula, tá? E aí disso que trata esse livro. Então, basicamente, se você dá aula, se você quer dar aula e se você quer melhorar a sua técnica de dar aula, nesse sentido não de teorias abstratas, tá? Mas de mão na massa, esse livro aí pode te ajudar muito, tá? Então eu recomendo realmente a qualquer professor, seja no começo da carreira ou no final, seja professor de crianças ou de universitários, que leia esse livro. Realmente é um livro que eu gostei muito de ler e que inclusive está na minha lista de próximos livros para eu poder relê-lo, certo? Então, sobre o autor, né? Então ele tem supervisão de várias escolas, né? Ele observou, né, identificou quais os professores tinham melhores resultados nessas escolas que ele supervisionava, gravou as aulas e então observou, né, nessas aulas gravadas o que eles tinham em comum, tá? O que os unia de alguma forma, né? Então ele organizou isso em certas técnicas, tá? E são essas técnicas que ele descreve para você. E aí eu acho que ele tem uma ótima introdução no sentido de que, olha, qual que é a melhor técnica? Qual é a qual é a melhor técnica? Qual é o melhor jeito de dar aula? Qual dessas 49 é a mais eficaz? Enfim,
ele defende o ponto de vista que, olha, o que é melhor que funciona, tá? Então, é um livro que você vai lendo o livro, vai tomando notas e, à medida que você vai evoluindo na leitura, você já vai aplicando na sua sala de aula. Tá? Então, realmente é uma coisa que você deve testar. Então, sim, vê se isso aí se encaixa na tua aula. Na aula que você vai dar semana que vem, como é que você consegue incorporar alguma dessas técnicas? Experimenta ver se funciona. Então, realmente, essa aí é o meu principal conselho. Pegar esse livro, ler, tá? Identificar técnicas que você acha que se encaixam na sua realidade e verificar como é que a sua turma responde. Tá? É claro que cada realidade é diferente. A realidade que eu tenho que ter, por exemplo, de controlar comportamento e de explicar o que deve ser feito na sala de aula, no ensino fundamental, né? Por exemplo, que eu tenho que deixar claro para as crianças, né? Gente, por favor, peguem os seus cadernos, coloquem na mesa, abram o livro na página tal, peguem a lapiseira e tomem nota, né? Então, para crianças deve ser bem claro e enfático nesse processo, porque ela está aprendendo a estudar, tá? Você no ambiente universitário, você não vai gastar tempo, né, nesse passo a passo, dizendo o que os alunos devem ou não fazer naquela sala de aula, tudo bem? Então, uma técnica que é muito boa no determinado, e pode ajudar muito no determinado contexto, não talvez, né, não seja tão eficaz no outro contexto. Então, a minha recomendação é que você leia, tá? E que você possa aproveitar o que tem de melhor nesse livro, tá? Pode ter gente que tenha turmas com 100 alunos, pode ter gente que tenha turmas quase particulares ou grupos pequenos de 2, 3 alunos, tá? São coisas que você vai ter uma movimentação em sala de aula. Então, eu tenho uma técnica de movimentação em sala de aula que funciona de um jeito e não faz sentido eu falar sobre isso aqui numa aula virtual, tá? Então, são questões diferentes, mas que eu acho que tem muito a acrescentar aos professores. Vou comentar um pouquinho sobre cada capítulo desse livro, sobre os principais, os primeiros 7 capítulos, para vocês terem uma ideia do conteúdo desse livro. Tá? Se você tiver interesse nele, aqui embaixo eu tenho um link da Amazon que eu vou recomendar aí. Eu acho que agora é o 3.0 que está disponível, tá? Mas se você tiver interesse nesse livro e quiser adquirir, compra aqui embaixo nesse link, que você até me ajuda o canal aí com a comissão que a Amazon dá para influenciadores que divulgam os produtos deles, tá? Então, se me ajuda também, se você se interessar desse livro. Vamos lá. Então, por onde passa essas dicas, essas técnicas que ele faz, né? Então, vamos lá. Criação de altas expectativas, tá? Então, uma coisa que é muito importante é, olha, você é um professor, então você está na sala de aula, você vai ensinar algo para o seu aluno e é natural que você acredite na possibilidade dele aprender mais, se tornar um aluno melhor, poder muitas vezes melhorar, evoluir. E para que isso ocorra, tá? Você acreditar que isso é possível ajuda muito, tá? E você ser exigente, tá? Então essas altas expectativas é não se contentar com pouco. Então se você faz uma pergunta, tá? Olha, o que é certo, o que é errado é errado. Então muitas vezes quando você está na sala de aula, às vezes você faz uma pergunta e o aluno te dá uma resposta ali, olha, que tateou a resposta certa, mas que não é exatamente a resposta certa, tá? Você deve se contentar com isso, tá? E ele defende que não, você deve exigir a resposta correta. Mesmo se ele não conseguir te oferecer isso, passa para um outro aluno, que é outra técnica, aliás, que ele dá, tá? Passa para um terceiro, para um quarto, auxilia, né? Então, assim, olha, agradece, motiva ele e tenta complementar para trazer esses alunos para o nível de exigência, né, que a resposta certa tem que estar certa mesmo, certo? E o nível de linguagem é maior, porque boa parte do ensino de ciências, por exemplo, é você ensinar terminologia. Tá? Você ensinar qual a definição da quantidade de movimento. Tá? O aluno tem que saber que é o produto de massa e velocidade. Se ele falar que é outra coisa, está errado, certo? Então, essa precisão dos conceitos, né? Essa exigência, essa expectativa tem a ver com essa criação de auto-expectativas. Aí tem algumas técnicas que versam sobre esse eixo de assunto do livro, tá? Você tem questões de planejamento de curso, né? O que é planejar uma aula, o que é planejar um curso, isso são coisas diferentes, tá? De fazer um diário depois da aula, de você anotar após as aulas
o que aconteceu, o que foi feito, o que não foi. Você conseguiu cumprir o teu planejamento daquela aula, faltou tempo, sobrou tempo, né? Qual foi a tua dificuldade? Então, essa coisa de preparar o curso e ir afinando ele de acordo com os objetivos deles é muito importante. Tem técnicas que descrevem isso mais a fundo. Estrutura da aula. Então, é uma coisa que é muito importante aqui na internet, que a gente está competindo com um bando de coisas que devem estar para cá, né, de possíveis vídeos que você pode clicar a qualquer momento. Então, muita gente usa em vídeos, né, técnicas de gancho de atenção, certo? Então, você tem essa questão do gancho, da motivação inicial, do começo do vídeo, de lançar uma pergunta e você ir respondendo ao longo da aula. Então, essas coisas de atenção, elas são muito úteis. E você pode usar tanto isso nesse ambiente da internet, quanto pode usar no teu ambiente escolar. Que os alunos têm, apesar de menos distrações, eles continuam tendo distrações, certo? Na estrutura da aula, como usar o quadro, movimentação, arremate final no fim da aula. Então, é uma técnica interessante no final da aula, você fazer aquele arremate final resumindo todo o conteúdo para deixar claro o que o aluno aprendeu. Tá? E muitas vezes, se você prestar atenção, as pessoas usam essas mesmas técnicas em vídeos do YouTube. Tudo bem? Talvez eu até use no final desse vídeo. Tudo bem? Então, você tem essa estrutura da aula, você tem motivação dos alunos, motivação no sentido não só emocional, mas no sentido de motivar com que eles tomem determinadas atitudes que você deseja. Por exemplo, você quer, no final dos contos, que o aluno ele preste atenção na sua aula. E uma das motivações que pode facilitar que ele preste atenção é se ele tiver alguma expectativa que ele possa ser perguntado. Tá? Então, eu pessoalmente não gostava tanto quando eu era aluno de ser perguntado, porque eu me sentia muito exposto. Mas, de fato, é bom, pode ser bom para ele. Né? Pode ser bom que ele tenha que se expressar na frente de outras pessoas. Tá? E se ele tiver essa expectativa que isso pode acontecer eventualmente com ele, se ele prestar mais atenção e se ele se portar melhor em sala de aula, isso é positivo. Tá? Você conhecer o nome dos seus alunos também, porque isso é até... Tem aquela coisa, o professor sabe meu nome, então ele pode me chamar a qualquer momento. Isso é uma coisa que eu relembrei desse livro, quando eu estava com turmas um pouco maiores, e eu me lembrei, não, se eu aprender o nome deles, eu consigo chamar aquele aluno que está se comportando mal no momento que eu quiser. Então isso te dá um controle maior sobre o comportamento, a disciplina. Tá? E aí tem técnicas de como incentivar esses alunos a falarem em sala de aula, se expressarem mais fácil. Tá? Responder em grupos, todos juntos. Então ele tem técnicas de como trazer esses caras para participação. Aí eventualmente tem aluno que você pergunta, ele adora falar e é expansivo. Outro é mais tímido. De repente você pode usar de motivação, de uma técnica diferente de motivação para cada perfil de aluno. E conhecer os alunos também é uma coisa fundamental. Que você precisa saber o material que você está lidando. Você está lidando com pessoas e cada pessoa tem uma particularidade. Certo? Então, essa parte de motivação dos alunos vai seguir nesse caminho de fazer com que eles sintam-se, né, impelidos a exibir o comportamento que se deseja que eles tenham em sala de aula. E isso já encaminha para a questão do próximo capítulo, né, que já é o 5, que é de criação de uma cultura escolar. Então, uma coisa que para mim é muito clara, né, quando eu converso com outros professores, é que nas escolas que eu estudei, que eram boas escolas, no Ceará, né, você tinha uma certa cultura escolar, que as pessoas estavam ali valorizando entrada em sala de aula, horário, tá? O professor tinha os sinais, então muitas vezes quando a gente estava disperso, o professor tinha uma técnica que ele, sei lá, batia palma, fazia uma musiquinha tararantã, e todo um tan-tan e parava. Tá? Então você tem técnicas que ajudam você a estabelecer uma cultura. Olha, nós vamos trabalhar todos desse jeito, certo? E questões do que é aceitável e o que não é aceitável. Né? Eu me lembro que muitas vezes em escolas eu via muitas vezes risco em carteira. Né? Quando eu fui no Eton, a coisa que mais chamou atenção, quando eu virei aluno de graduação no Eton, foi que as cadeiras eram limpas. Limpas, limpas, limpas. E então assim, não se ficava se distraindo, riscando e desenhando em carteiras como eu via em outros lugares. Tudo bem? Então, essa questão da cultura escolar, do que a gente vai criar na nossa escola, e que isso ajuda, né? Uma boa cultura ajuda os alunos que talvez não tenham isso de casa a serem apresentados esses bons valores e incorporá-los. Tudo bem?
E a expectativa, tá? Que agora já é o capítulo 6. A expectativa que você deve ter nos seus alunos não é só uma expectativa acadêmica, tá? Uma expectativa de respostas certas, mas também é de comportamento. Então você deve criar, estabelecer normas e esperar com que os alunos tenham comportamentos adequados ao que você espera. Então, a gente costuma dizer no ditado, né, que o combinado não sai caro. Então, uma técnica lá no primeiro dia do seu curso, você estabelece as regras. E é a sua chance de estabelecer essas regras. Porque regra estabelecida no começo do curso tem respaldo, tá? É o modo que o professor trabalha. Se as regras vão mudando ao longo do curso, olha, você vai perdendo credibilidade, porque os alunos sabem, olha, antes era de um jeito, depois vira do outro, e no final essas regras não têm grande valor. Tá? Então você tem técnicas aí de estabelecimento de controle, de disciplina, né? Que é bem importante. Tá? Um dos grandes problemas que a gente tem no nosso país de ensino é uma questão de disciplina. Tá? Então, sem disciplina em sala de aula, olha, muito difícil para você passar conteúdo, muito difícil você dominar aquilo e realmente esperar acabar os 50 minutos e ir embora e correr. E por fim, então, o último que eu vou comentar por aqui, valores e autoconfiança. Então, tem técnicas de você incutir esses valores, tá? De você motivar os seus alunos, agora uma questão de autoconfiança mesmo, você demonstrar que ele pode fazer aquilo, que ele tem capacidade. Tá? Talvez alguns deles tenham esse caso, outros talvez não tenham e precisem que você, professor, seja a pessoa que diga claramente, olha, você tem capacidade, você é bom, olha, a tua dificuldade está aqui, vamos trabalhar isso, a gente consegue resolver esse problema. Talvez a tua dificuldade seja assim, assim, assado, talvez este livro seja o melhor para você. Tá? Então você tem técnicas ali de valores e desenvolvimento de autoconfiança dos alunos também. Talvez isso seja mais eficiente, né, mais eficaz daqueles alunos mais jovens, tá? Mais inexperientes. Mas às vezes até você tem gente de ensino superior que realmente está precisando de uma autoconfiança, né? E você tem que estar ali com o professor para ajudar os seus estudantes, não só com questões acadêmicas, mas muitas vezes com questões pessoais mesmo, tá? Essas aí são alguns dos capítulos, tem outros dois ali, que eu achei que estavam mais ou menos contidos em outras técnicas, que eu comentei aqui. O 3.0, talvez você tenha ainda outras técnicas mais, pelo menos umas 20 e poucas, tá? Então, se você tiver alguma que você acha, que eu não comentei aqui e achar interessante, e tiver lido esse livro, comenta aqui embaixo, certo? Mas, de forma geral, gente, é um livro que eu espero que tenha dado um gostinho para vocês do que tem aqui dentro, tá? E porque realmente esse livro pode ajudar muito você. Então, como você viu, é um livro muito focado em prática, muito focado em que a gente já está dando aula, focado em técnicas. Então, assim, é uma coisa que você vai lá assim, olha, técnica tal. Olha, técnica, deixa eu pegar aqui, técnica 35, vivas. Então, ele aí, basicamente, ele fala uma coisa que eu também costumo usar essa técnica, né? Você quer motivar e criar uma cultura que os alunos respondam suas perguntas e que eles se apresentem, né? E que eles tentem, de fato, se expor. Olha, vamos cultivar uma cultura aqui que a gente vai valorizar quem responder as perguntas certas. Então, a técnica de vivas basicamente é isso. Olha, fiz uma pergunta para o aluno. Ele se levantou, se voluntariou aquilo, contribuiu para a aula, veio na frente, respondeu a pergunta certa. Olha, gente, uma salva de palmas para tal aluno. E aí você incentiva ele. Então, a cultura escolar e a motivação andam juntas, tá? Então, esses capítulos aí é a forma com que o autor organizou as técnicas, né? Mas muitas delas têm uma dupla função. A função de você criar uma cultura na tua sala de aula e a função de você motivar esse aluno a ter um determinado comportamento que você deseja. Tudo bem? E aí você tem várias técnicas que são simples, que você pode facilmente aplicar na sua aula e que eu acho que pode ajudar muitos de vocês, assim como me ajudou. E muitas vezes, quando eu tô ali com uma sala, que eu fico tentando tirar o melhor deles, né, que faz, não, vou fazer isso. Essas ideias que eu tenho na minha cabeça, muitas vezes, quando eu paro para ver esse livro, elas estavam aqui. Então, realmente, é um livro que me ajudou muito a ser um bom professor. Então, nesse dia aí, perto do Dia dos Professores, eu queria deixar essa recomendação aí para quem quiser ser um bom professor. Aula Nota 10 é um livro, né, que pode dar muito você
nessa jornada. Então, espero que você tenha gostado. Meu nome é Ivan Guilhom. Então, se você não for ainda inscrito no canal, por favor, se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe com quem você acha que pode gostar desse conteúdo. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.